Seja bem-vindo, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, querido aluno, querido professor, todos aqueles que participam aqui da nossa escola bíblica online. Eu falo com vocês da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Nós estamos fazendo uma série de estudos nesta lição que traz o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós estamos na lição de número 8, já estudamos o dom de apóstolo, o dom de profeta e hoje o ministério de evangelista, que é o dom de evangelista. Então, temos muito que ver, que aprender com esse ministério tão rico que tem abençoado a igreja do Senhor aqui na terra enquanto estiver peregrinando. Então, você prepare o seu coração, pois a nossa lição tem muito que nos falar. O ministério de evangelista. O objetivo geral é este: mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Esta singularidade desse ministério, pois ele tem um lugar específico, uma ação específica dentro do corpo do Senhor Jesus. Então é muito importante perceber este ministério, pois é de uma riqueza extraordinária para a vida da igreja do Senhor. Os objetivos específicos são 3, que estão conectados a cada capítulo da lição, que são 3 capítulos. O primeiro, abordar a respeito do envio dos 70. Jesus separou 70 homens e enviou com uma missão. Os enviou, né? Segundo, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. O que é a grande comissão? Nós vamos falar, temos um capítulo exclusivo sobre isto. E por que esta tarefa está inacabada? Porque alguém tem que dar continuidade. Enquanto a igreja estiver aqui, essa tarefa estará inacabada. Terceiro, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Ok? Então vamos lá. O nosso texto áureo diz: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O apóstolo Paulo está falando isto diretamente a seu filho na fé Timóteo, que ele deixou na igreja de Éfeso com uma missão tremenda. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja recém-nascida, era uma igreja que precisava de estrutura ministerial. Então, Timóteo é um jovem solteiro que recebe a incumbência de administrar aquela situação na igreja, organizar os presbíteros, diáconos, papel dos homens, das mulheres, dos mais novos, mais velhos. Como deveria se processar a igreja? E ainda teria que combater falsos ensinos, falsas doutrinas de um grupo que estava invadindo a igreja com doutrinas estranhas. E Paulo disse para ele que ele fosse sóbrio em tudo, estivesse despertado, estivesse alerta em todas as coisas, sofresse as aflições, pois esse ministério é árduo, este ministério, este serviço, ele é desafiador, e ele deveria fazer a obra de um evangelista, cumprir o seu ministério. Então, Paulo deixa claro que Timóteo, ele tem esse dom ministerial de evangelista, que ele tem uma missão de evangelizar, que ele tem uma missão de cumprir com a mensagem. Quando a gente olha para a carta de Timóteo, logo fica claro que a missão de um evangelista não é só chegar e fazer uma pregação e ir embora. É muito mais do que isso. Se esse é o ministério do evangelista que Paulo está tratando, logo a gente percebe que tem uma responsabilidade enorme, né? A verdade prática da nossa lição diz: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo.
A palavra evangelista aparece 3 vezes no Novo Testamento. Se você atentar conosco, essa palavra ela vai surgir aqui na carta aos Efésios, que é o nosso texto toda semana, capítulo 4, quando ele diz, no versículo 11, que ele deu uns para evangelistas, né? Então fica claro que uns receberam esse chamado, essa missão de serem evangelistas, uns, né? Tem essa responsabilidade. Essa palavra, ele diz que é um dom que foi dado, Cristo ressuscitou, ascendeu aos céus e concedeu à sua igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, que é o tema de hoje, esse ministério, esse dom de evangelista. Essa palavra aparece também no Novo Testamento, ligada a Timóteo, né? Nesse texto que a gente vê aí no texto áureo, cumpre a obra de um evangelista. E aparece também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8, quando diz que Filipe era evangelista. E diz assim, Filipe, o evangelista. Então, em Atos, são as 3 vezes que essa palavra aparece. As demais vezes que vamos perceber esse ministério em ação, não está lá o nome para perceber que é uma ação evangelista, de uma evangelista, que o ministério está atuando. É simplesmente o ato de fazer, de agir, de processar. É a dinâmica do próprio ministério. Então, nós vamos percebendo à luz do texto que há essa dinâmica, né? Sem precisar estar o nome evangelista, mas a ação do evangelista está presente. Você tem aí a imagem de John Wesley, que foi um evangelista que marcou a história da Inglaterra no século XVIII. John Wesley, ele está pregando na Geórgia para os índios, na sua primeira missão. Ele fazia parte da igreja anglicana e ele criou um grupo chamado Os Santos, onde eles estudavam com certos métodos, né, de forma metódica, com horário para cada coisa que ele estabeleceu para a sua vida, que vai dar origem depois ao metodismo, né, que é a denominação que ele vai fundar, o metodismo. E ele foi ordenado ao diaconato logo cedo pela igreja da Anglicana e depois ao serviço de missionário na Geórgia, onde ele saiu de lá frustrado, porém marcado pela vida dos irmãos morávios, que era um grupo de cristãos que tinha uma experiência mais intensa com o Senhor, de intimidade. E John Wesley foi educado por sua mãe, Susanna Wesley, e seu pai Samuel Wesley, que era pastor. E ele recebeu uma grande influência religiosa. Sua mãe treinava com os 19 filhos que ela tinha, textos da Bíblia, o capacitando para compreender a vontade de Deus, mas nada disso forjou nele um novo nascimento para que ele tivesse convicção. A sua convicção de religião era apenas racional, não era experimental. Não havia uma experiência pessoal dele para ter a convicção da sua salvação, de serviço a Cristo e de segurança. E nessa viagem para a Geórgia, ele descobriu quanto ele não tinha segurança. E viu o oposto disso nos irmãos morávios. E conversando com o pastor dos morávios, ele foi interpelado acerca da sua convicção, no qual ele titubeou. Saindo da Geórgia frustrado na missão, pois toda a sua bagagem, todo o seu método não funcionou sem um novo nascimento, uma experiência pessoal direta com Cristo. Porém, depois de muito tempo que ele tinha voltado para a Inglaterra, ouvindo um sermão em cima da carta de Lutero, o comentário introdutório à carta de Lutero, comentando aos romanos, né?
ele sentiu o seu coração arder, faltavam 15 minutos para as 9 horas, para as 21 horas, quando ele foi tocado, ele registra o seu horário, o seu testemunho, que ele sentiu o coração dele sendo mudado, a sua mente tocada, e a partir daquele momento, ele sentiu que o inferno se fechou para ele e os céus se abriram. E uma nova história começou. E esse homem se tornou em um dos maiores evangelistas da história, John Wesley. Ele pregou cerca de 40 a 50 mil sermões. Dá para você um negócio desse em toda a sua vida? Era algo desesperador, né? Escreveu muitas obras, foi um homem que deixou uma marca na história. E ele tinha uma paixão incansável pelas almas, incontornável, ninguém segurava essa paixão dele. Disse que ele gastou muitos pares de botas em busca de vidas e pessoas para conhecerem a Cristo. Ele cansou o seu cavalo, mas ele não parou de ir em busca das almas, de pregar a Cristo. E tudo isso por conta do novo nascimento, uma chamada e uma vocação, um ministério de evangelista. Então a verdade prática diz: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, é um arauto de Deus no mundo. E a prova está no serviço do evangelista, porque ele tem uma graça nesse dom de comunicar as verdades, tocar as pessoas e elas responderem. Certo que essa resposta vem do convencimento que o Espírito Santo, ele é a única pessoa que pode convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, a função do evangelista é pregar. Quem está na igreja, quem conhece a palavra, certamente que todos pregam de alguma forma, mas nem todos têm essa habilidade de proclamar para muita gente responder, né? Isso não está na pessoa, está em Deus, que o capacitou com esse dom e opera por meio desse dom na vida dele, querendo assim ampliar o seu reino e edificar a sua igreja. A nossa lição diz: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus foi concedido, né? E é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Em Éfeso, questão de Timóteo, né? Em Corinto, como Paulo fala, ele mesmo com esse ministério e outros que ele enviou. Temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho e em sua multiforme sabedoria de Deus, né? Em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Uma falha ali, faltou uma vírgula. Então, Jesus envia os 70. E nós vamos ver agora que Jesus, no Evangelho de Lucas, a tradução que vai dizer 72, depende do manuscrito que você está usando. E depois disto, Lucas 10, 1 em diante, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ou seja, parece até uma preparação de espaço, onde ele haveria de ir, ele antecipou com os 70. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. A seara aqui ele está falando do campo, da plantação, né? Eu estou usando de forma metafórica, onde há poucos trabalhadores.
E isso é uma metáfora para expressar o reino de Deus. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Então, quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus, na região da Galileia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados para falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos. Então, é uma missão em que o próprio Cristo é a própria mensagem a ser pregada. Tá certo? Então, ele é a base, é o fundamento desta missão dos apóstolos. Enviados para o meio de lobos. Veja o teor desta missão, uma responsabilidade que está sendo imposta para os evangelistas. O texto diz, Lucas 10, versículo 3: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Quem está mandando é Jesus. Então, se ele está mandando para o meio de lobos, é porque ele se responsabiliza, ele sabe o que faz. Então, proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos, porque a mensagem do evangelho está sempre na contramão da vontade do mundo, do secularismo, do relativismo, do pluralismo e tantos ismos que existem, pois a mensagem ela proclama sempre, denuncia o pecado da humanidade, chama ao arrependimento e proclama o senhorio de Cristo. E isso às vezes soa de forma gritante ao ouvido das pessoas, de forma antagônica. Se o Espírito Santo não for lá e realizar a obra de convencimento do pecador, ninguém pode fazer. Então, os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. É comum, desde o princípio, nós já começamos com a pregação de Estevão, em Atos capítulo 7, sendo apedrejado até a morte, por proclamar a verdade ao ouvido dos judeus fundamentalistas religiosos do primeiro século. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Esse é um fato em que ficamos assim até atônitos, perplexos, pois hoje a morte de cristãos tem sido filmadas, registradas, expostas ao mundo, e somente a ONU que não consegue ver quando é morte de cristão. Se for qualquer outro tema, então é motivo de atração, de preocupação, mas se for de cristãos, o Estado Islâmico decepou muita gente, separou a cabeça do corpo, mostrou para o mundo de cristãos, e isso ficou de forma bem suave para o mundo, né? Na África, de vez em quando, principalmente próximo do Egito, os cristãos coptas têm sofrido atentados constantemente, e isso parece desapercebido para as autoridades mundiais. Parece que não se trata de seres humanos do ponto de vista de alguns. Então, isso é muito sério. O cristianismo, ele não se encaixa com este mundo. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tivéssemos bom ânimo, que ele tinha vencido o mundo. Disse também que o mundo os odiaria, disse aos seus discípulos, porque eles estariam no mundo, mas não seriam do mundo. Então não há como se encaixar. E se houvesse um encaixe aí, um ajuste, certamente que haveria uma acomodação do cristianismo a esse espaço que não lhe pertence. Por isso que ele já deixou esta mensagem. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra dos evangelistas.
Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Os versículos 9 e 10 diz: e curai os enfermos que nela houver, na cidade onde chegarem, né? E dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade se nos pegou. Sacudimos sobre vós, sabei tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Nós temos também o mesmo registro em Mateus 10, tanto o versículo 1 quanto o 8, que narra essa autoridade de Jesus e o resultado daqueles que confiaram na palavra de Jesus, creram na sua mensagem e colocaram em prática o poder do nome de Jesus. Quando eles voltaram da missão de proclamar a mensagem do reino, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento, Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino e não a palavra do homem. E Jesus avisa para eles que a maior alegria que eles devem ter quando eles regressam, não é por perceber que os milagres aconteceram, mas por saberem que o nome deles está escrito nos céus. Olha só, aqui no versículo de número, capítulo 10 ainda, 17 em diante. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. A admiração que o nome de Jesus tinha poder para realizar sinais. Quando perceberam, acho que ninguém conseguia expulsar um demônio, de repente usou o nome de Jesus e aconteceu. Isso é um sinal maravilhoso, extraordinário. Isso está acontecendo. E eles tiveram essa experiência agora. E estavam empolgados com isso. E Jesus disse para eles, versículo 18, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Jesus não viu só o demônio, ele viu o próprio Satanás cair como um raio. Aí diz assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Veja que é poder espiritual sobre o mundo espiritual, tá certo? Isso aqui. Quando ele usou a expressão serpentes e escorpiões e a força do inimigo. Aqui é poder sobre as forças do mal no nome de Jesus. Mas, versículo 20, não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Essa é uma expressão belíssima, porque Jesus mostra que a grande alegria do cristão não é por aquilo que ele faz, é por aquilo que ele ganhou, o nome escrito nos céus. Que muitas vezes estamos empolgados por aquilo que estamos fazendo no nome de Jesus, e isso pode a nossa mente, o nosso orgulho, pode nos seduzir, nos levar a pensar que somos nós que estamos realizando isso. Aí Jesus mostra que a maior alegria é saber que o seu nome está escrito nos céus. Veja o que Deus fez, veja o que eu fiz, veja que tipo de presente eu lhe dei. Se alegre por isso. Isso é muito mais importante do que esses sinais que é para os que estão salvos. Tá certo? E o 21 diz, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Ninguém, aí ele continua, viu? Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Esses são sinais messiânicos. Vocês estão vendo, experimentando. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Quantos que sonharam conhecer o Messias, ver os seus milagres que estavam registrados no livro de Isaías, no 35, 37 e outros textos lá. E eles agora estão vendo, estão ouvindo o próprio Messias, estão experimentando essa nova dimensão com a chegada do Messias, estão desfrutando desse momento especial e os seus nomes já estão escritos nos céus. É isso que traz o contentamento, a alegria e o prazer. Então, tudo isso estava oculto dos sábios e inteligentes, dos entendidos. Foi dado aos pequeninos, os mais simples, que responderam o chamado do Senhor Jesus. A grande comissão. Em Mateus capítulo 28, nós temos um texto da ressurreição de Cristo, nesse capítulo, em que ele aparece aos 11. E o texto nos mostra aqui o que vai ser conhecido como grande comissão. E o texto diz assim, versículo 16 em diante. E os 11 discípulos, pois Judas apostatou, traiu Jesus e agora não está mais com eles, partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, Jesus, veja só, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Nós vamos perceber aqui que muitos reconheceram o Cristo ressuscitado como o próprio Deus. Já começaram com adoração. E chegando-se Jesus, versículo 18, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. A palavra poder aqui é exousia, é autoridade. Foi-lhe dada toda a autoridade, acima nos céus e acima da terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Aqui é o que se chama de grande comissão. Então Jesus disse que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Senhor do universo, do tempo, do espaço, da história, da sua criação. E por ele é Senhor acima dos céus, é na terra, em todo lugar. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Aquele que recebeu todo o poder, que foi constituído o Todo-Poderoso, é o que dá a comissão para todas as nações, a grande comissão. E ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, toda a doutrina tem que ser completa. Envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
O alcance da grande comissão, uma ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o Evangelho até as últimas consequências. É muito mais do que um apelo, é uma ordem, uma determinação do seu Senhor, do seu mestre, do seu comandante, do seu general, do seu pai. É aquele que pode, que determina todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas. Então manda que seus discípulos preguem a todas as nações. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização, dizendo que lhe era imposta essa incumbência de pregar o evangelho, e ai dele se não anunciasse este evangelho. Ele compreendeu que ele não tinha como fugir dessa missão, pois era uma ordem divina e uma ordem tem que ser obedecida. O mundo está dividido em dois grupos depois da morte e ressurreição de Jesus, pois a grande comissão deixa claro que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Os que creem e os que não creem. Indubitavelmente, essa é a proposta. O evangelho é pregado, o evangelho é anunciado e é uma mensagem de salvação. O evangelho vai ao coração da pessoa, o Espírito Santo ilumina para compreender as verdades. E o evangelho precisa ser respondido de forma positiva para que haja salvação. Então, quem não crer na mensagem do evangelho será condenado. Quem crê será salvo. Então, fica claro que existe a bênção salvadora e a condenação para os que rejeitam o evangelho. Aqui o evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. A função do evangelista não é convencer as pessoas, salvá-las, porque ele não tem esse poder, mas anunciar o Salvador. E as pessoas diante do evangelho terão que se posicionar entre o sim e o não. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não. Em Gálatas 3:8 diz que não há macho, nem fêmea, nem senhor, nem escravo. Todos. O evangelho de Cristo é para todos. Paulo diz em Romanos 3:9, 10 e 23 que não há judeu, não há gentil. Todos carecem da graça de Deus, todos se tornaram pecadores. Então todos podem ser salvos pela fé. Toda a humanidade é carente da graça e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Ou crendo ou não, decide o seu futuro. E como é que ele crê? Quando ele escuta. Quando o Espírito mostra para ele o que significa a morte de Cristo. Só pode rejeitar uma coisa que a pessoa julgou que não era para ele. A grande comissão hoje, a tarefa da evangelização do mundo está inacabada, que ela foi iniciada com Jesus, passou para os apóstolos. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Em Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga e disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele para evangelizar, anunciar o ano aceitável do Senhor. No capítulo 4 de Mateus diz que ele saiu a pregar o Evangelho. Então a tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos de várias confissões de fé. Ou seja, 33% da população mundial, dos 7 bilhões de pessoas, 33% são denominados cristãos. Isso aí
Esse cristão aí que diz envolve católicos, ortodoxos, protestantes. E dentro do seio protestante vai ter as seitas que também professam o nome de Jesus, pseudos cristãs. Esse registro nunca separa quem é seita e quem não é, quem está com heresia e quem não está. Basta dizer que segue a Cristo, que é contabilizado nesse grupo. Então o grupo é muito pequeno. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Veja quem foi a Alemanha, berço da Reforma Protestante. Em Portugal, quase 300 pessoas. Quase 300 igrejas fecharam a porta. Veja como o secularismo dominou aquela região. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Se você vê a história da Holanda, os holandeses, a presença da igreja reformada na Holanda, como cresceu, fez parte de instituições políticas, fez parte de universidades que abriram tudo, todo o investimento. E hoje, com toda aquela estrutura, a projeção de cosmovisão que está por lá, a Inglaterra, berço do anglicanismo e do que se chama evangélico, que surge lá também o termo evangélico, hoje país pós-cristão, ou seja, já não se considera mais um país de influência de cultura cristã. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, ou seja, o islamismo tomou conta. Restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Tudo isso é o que vem acontecendo com as igrejas na Europa. Para que uma igreja se torne uma mesquita, hoje não é mais feito pela força da espada. Pode acontecer ainda em países como na África, mas na Europa é uma coisa consciente, livre, com todo o direito de expressão dentro da visão multiculturalista, multirreligiosa. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas, a Europa se tornará muçulmana. Ou o cristianismo não mais a influenciará. A Europa se abriu para a visão pós-moderna de multiculturalismo, das muitas culturas. Então, os orientais, árabes, islâmicos, muçulmanos, não é árabes, são os praticantes da religião islâmica. Partiram para a Europa e se apropriaram disso, do multiculturalismo, o respeito à diferença que deve existir de fato, a tolerância que deve existir, mas houve uma abertura grande para pessoas que vinham de países que não tinham abertura para o cristianismo nem para outras culturas, totalmente bloqueados até hoje, mas se apropriaram dessa abertura que foi feita. Então, deixaram a porta aberta e hoje é quase irreversível o quadro da islamização da Europa. É um fato real que se alarga e se alastra por todo o continente de Jafé. Eu digo Jafé, o filho de Noé, tá certo? Os jafetitas que povoaram o continente europeu. Precisamos reevangelizar a Europa, o continente europeu. E como vamos fazer isso? A igreja brasileira vem vivendo uma crise terrível de identidade, né? São conflitos constantes, polaridades de doutrinas de um lado para o outro, e cada qual que lança a crítica do seu lado, e a igreja se tornou midiática demais em todos os lados. E agora? Como alcançar a Europa? Quero acreditar que a pandemia ela projetou a igreja pelos meios de comunicação e tem atingido outros povos, outras nações. E Deus ele cria seus meios para atingir os seus objetivos, pois ele é Senhor de tudo e da história, e disse que o evangelho seria pregado em todo o mundo. O dom ministerial de evangelista, você tem aí a foto de um
dos evangelistas do século XXI que marcou a história, que foi o Billy Graham, um homem que pregava para multidões e multidões, e há muitas mensagens dele onde mais de 100 mil pessoas se rendem a Cristo, 200 mil pessoas, e a simplicidade como ele prega, os sermões são tão simples, mas por serem bíblicos, e ele ter de Deus essa vocação, o resultado é gigantesco. Podemos ouvir sermões tão recheados de conhecimento, de cultura, de tanta coisa e quase nenhum resultado, né? Então, o evangelista é um dom. Então, o termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo, isto é, transmitir boas novas, as boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. É comum dizer que todo cristão foi chamado para pregar o evangelho com sua vida, com sua voz, com seu trabalho, com sua arte, com tudo. Mas nem todos receberam o dom de evangelista. Tem que haver uma distinção, alguém que vá além das fronteiras, né? E que faça coisas extraordinárias. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação, esse dom de evangelista, de uma capacitação ministerial objetivando propagar o Evangelho de Cristo para toda a humanidade. É uma capacitação do Espírito, na realidade. É um dom do Espírito, e o ministério é o dom que ele recebe. E é um dom ministerial, o dom de evangelista, é uma capacitação do Espírito. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar as almas dos pecadores. E Deus dá essa graça, essa capacidade e essa arte de produzir sermões e que se encaixa de acordo com a necessidade do pecador, dos perdidos. E que, de fato, em pouco tempo ele consegue traduzir um plano, e o Espírito Santo traduz na mente e no coração do pecador, e a resposta é salvação, né? Então, o papel do evangelista é por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Se ele não for um pregador de boas novas, ele está gastando seu tempo, ele não é evangelista. Devemos diferenciar aqui esse evangelista, o ministério, o dom, daquilo que há na igreja de Cristo hoje, vamos dizer, do meio dos pentecostais, da Assembleia de Deus, que é a denominação da qual estou falando, e que a estrutura eclesiástica que foi montada para como funciona o ministério da Assembleia de Deus, ela constrói uma escala de ministérios. Ela vê a igreja, o corpo, a comunidade, alguns como congregados, que não passaram pelo batismo das águas ainda, outros como membros, que é aqueles que já passaram pelas águas batismais, que participam da Santa Ceia, do pão e do vinho, e os que servem sem nenhum chamado de auxiliar, não é? Aquele que já presta um serviço na ausência de um diácono. Alguns serviços é um momento introdutório para depois alguns desses serem levados ao próprio diaconato, que é um ministério dado dentro da igreja, um serviço. Depois, uma escala de valor acima para trabalhar com a palavra, administrar congregações, que já é um serviço pastoral, o presbitério. E na nossa igreja isso funciona como uma escala maior. Agora, o evangelista, depois do presbítero, ele já faz uma função pastoral com atribuições que estão acima do próprio presbítero. Oficializar casamentos e outras coisas mais, que um presbítero não teria a mesma autoridade de fazer. E nessa escala, o evangelista está acima do presbítero. Mas ainda havia um grau maior,
Pelo menos é o que temos aprendido. Se isso não estiver nos papéis, nos documentos, esclarecido de outra forma, pelo menos o que podemos ver na prática e na tradição oral da igreja é isso. E depois disso vê o pastor com uma escala que está superior ao evangelista. E por isso que o evangelista ele não aponta ninguém para pastor, mas o pastor aponta alguém para evangelista. A gente vê que existe essa classificação do ministério da igreja, não quer dizer que são os dons, tá certo? São os ministérios na classificação, como funciona o ministério dentro das Assembleias de Deus. Alguém pode ter o título de evangelista e não ter o dom de evangelista. E ele pode ter o dom de evangelista e ter o título de evangelista. Ou pode ter o dom de evangelista e ter um título de diácono. Pode ter o dom de evangelista e ser apenas um servo, um auxiliar. Ele pode ter o dom de evangelista e ser um pastor. A sua função é ir em busca de almas. Então existe essa diferença para não confundir. Estamos falando do dom do ministério do evangelista, não esse ministério dado por convenção, mas dado pelos céus. Não quero dizer que Deus não usa a convenção para atribuir ou autorizar essa distinção ministerial. Não é isso que eu estou dizendo, mas dizer que existe um dom específico que ele não está condicionado à convenção, a nada disso. A prova disso é Filipe, o diácono, que é o evangelista no dom. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Porém, ele não se contenta com o serviço pastoral de ficar cuidando da igreja. Ele sempre vai além disso, né? A finalidade do ministério do evangelista. O ministério do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para toda boa obra, como também a edificação do corpo de Cristo, conforme Efésios 2, 20 e 22. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. Nós temos um caso clássico aqui apresentado, que é Filipe e o eunuco, que era um servo da rainha da Etiópia, tomava conta do tesouro da Etiópia, o etíope, que veio para Jerusalém adorar. E Filipe, que ele é um dos 7 diáconos da igreja, ele desceu para Samaria e pregou o evangelho para a cidade toda. E de repente o Espírito Santo diz a Filipe para ir para o deserto. Aliás, foi um anjo do Senhor que disse para ele ir para o deserto, para a faixa de Gaza que está deserta. Veja só, a Gaza é a mesma Gaza que está em conflito hoje, tá certo? Aquela região que pertenceu aos filisteus no passado. E o texto sagrado diz claramente que e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Quer dizer, Filipe estava participando de um avivamento aqui em Samaria, de uma cidade se converteu. É tremendo esse texto, porque o capítulo 8 de Atos diz assim, versículo 5: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Dizer, Filipe está com um trabalho aqui voltado para a cidade por completo. Está vivendo um avivamento extraordinário aqui. Aí de repente vem a voz, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém, para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope,
Eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Quer dizer, o evangelista é aquele que tem essa capacidade de falar para uma multidão, para uma cidade, fazer cruzadas, trabalhos gigantescos, extraordinários, mas também a capacidade de pregar para uma pessoa. Jesus subia os montes, falava às multidões, descia os vales, falava às multidões, mas também sentava à borda de um poço e pregava para uma mulher com uma vida comprometida, que teve 5 maridos e estava convivendo com o que não lhe pertencia. Era um Cristo que, depois de um dia de grande trabalho, se assentava e pregava para um homem só, chamado Nicodemos. Jesus não tem dificuldades em pregar para uma multidão e para uma pessoa. E você? Para quem você prega? Então Filipe era obediente. Ele falava para a multidão e falava para um homem. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? Para que Filipe faça uma pergunta dessa, ele precisava ter habilidade com as Escrituras. O eunuco está lendo em voz alta, como era a tradição, o texto do profeta Isaías. E ele chegou e perguntou: entendes o que lês? Ou seja, é uma pergunta hermenêutica, de interpretação, de compreensão. E ele disse: não, o profeta está falando de si mesmo ou de outra pessoa. E Filipe subiu ao seu carro e lhe falou de Cristo. Filipe tinha esse conhecimento das Escrituras, porque Jesus disse: o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. Então é preciso conhecer as Escrituras. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então ele mostra que Timóteo tinha que conhecer as Escrituras para ser um obreiro aprovado. E o texto diz que depois que Filipe pregou o evangelho para esse homem, aqui no capítulo 8, versículos 39 e 40. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Quer dizer, Filipe, ele não parava de pregar o evangelho. Em todas as cidades que ele passava, ele pregava o evangelho. Era um evangelista. Enfim, a nossa conclusão dessa aula de hoje sobre o ministério do evangelista, o dom de evangelista, é que o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas, conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Se tem um dom de evangelista, por que eu devo sair para evangelizar? Não confundir a missão geral da igreja com essa missão específica, né? Para ele, o pessoal deixar de pregar o evangelho. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Quer dizer, a nossa missão é falar de Cristo, é anunciar Cristo com a nossa vida, com a nossa história, com a nossa voz, com o nosso conhecimento. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Seja um evangelista de Deus. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, o Senhor conta conosco como
membros do corpo de Cristo Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser.